Olá, trilheiros e trilheiras! Hoje nós vamos estudar o informativo 714 do STJ e o primeiro julgado que nós iremos analisar é um julgado que envolve tanto o direito civil quanto o direito do consumidor e diz respeito aos planos de saúde. Será que os planos de saúde eles são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro? Então, nós sabemos que a nossa Constituição Federal, lá no parágrafo 7º do artigo 226, traz a previsão relativa ao planejamento familiar. Então, o planejamento familiar, ele é livre e da decisão do próprio casal. Portanto, caberá ao Estado tão somente propiciar todos os recursos educacionais e científicos para que o próprio casal possa exercer esse direito da forma que melhor lhe convém, vedada ainda qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privada. E temos também uma previsão exatamente nesse sentido, praticamente repetindo aí o parágrafo 7 do 226 da Constituição Federal, lá no Código Civil, no artigo 1565, também no parágrafo 2º. E, visando regulamentar essa previsão constitucional, temos a Lei 9.263, especificamente lá no artigo 2º, novamente fazendo referência ao planejamento familiar como um direito de todo cidadão e ainda trazendo um breve conceito ao planejamento familiar, que, segundo a lei, pode ser entendido como um conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. E, pessoal, por que eu mencionei o planejamento familiar? Porque a controvérsia relativa à obrigatoriedade de custeio do tratamento médico relativo à fertilização in vitro pelos planos de saúde envolve entender se a fertilização in vitro está englobada no conceito de planejamento familiar. Porque, como nós vimos, o planejamento familiar ele é um direito inerente a todo cidadão, cabendo ao Estado, inclusive, propiciar os meios necessários para que esse direito ele possa ser exercido. E daí, se nós entendemos, então, que a fertilização in vitro ela está englobada nesse conceito, a conclusão mais lógica seria que os planos de saúde eles estão, sim, obrigados a custear esse tratamento. E vejamos, então, o que decidiu o STF. O STF é que decidiu, inclusive, sob a sistemática da repercussão geral, que salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde eles não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. E para chegar a essa conclusão, o STF ele foi buscar respaldo lá na Lei 9.656, a Lei dos Planos de Saúde, que possui uma previsão no sentido de que a inseminação artificial não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Portanto, o custeio ou não da inseminação artificial é facultativo aos planos de saúde. Ele só será custeado se houver previsão expressa no contrato nesse sentido. E também temos ainda a resolução 192 e a resolução 428, ambas da ANS, trazendo também que a inseminação artificial não é de cobertura obrigatória. E sabemos que a inseminação artificial ela não é exatamente a mesma coisa que fertilização in vitro. Na inseminação artificial, nós temos a inserção dos espermatozoides diretamente no útero da mulher, enquanto que na fertilização in vitro, nós temos aí um espermatozoide pré-selecionado que é inserido externamente em um óvulo. Esse óvulo ele vai ser fecundado em laboratório e tão somente depois é inserido no organismo da mulher. Mas, em que pese essa previsão não ser direcionada exatamente à fertilização in vitro, o STF considerou que não teria nenhuma lógica que o procedimento de inseminação artificial fosse de cobertura facultativa, enquanto que a fertilização in vitro, que é muito mais complexa e onerosa, fosse de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde. Então, mediante essa interpretação, o STF conseguiu extrair essa conclusão. E, portanto, conclui a Corte, ou melhor, o STJ, no sentido de que se nós permitíssemos uma interpretação muito abrangente sobre o alcance do planejamento familiar, haveria um comprometimento ao equilíbrio econômico-financeiro do plano. Portanto, é necessário que seja dada aqui uma interpretação sistemático-teleológica a fim de garantir o equilíbrio atuarial
do sistema. Portanto, não é possível que nós tenhamos aí uma interpretação muito ampla a fim de se entender que tudo é de custeio obrigatório pelos planos de saúde, porque nós acabaríamos onerando demasiadamente os planos de saúde, de modo a comprometer o próprio equilíbrio atuarial, o próprio equilíbrio econômico-financeiro dos planos de saúde, colocando em risco a própria manutenção desses planos e, consequentemente, a saúde de todos os seus beneficiários. E, pessoal, fica aqui só uma correção, né? Eu estava me referindo ao STF, estamos falando do informativo 714 do STJ, portanto, o tema ele não foi julgado sob repercussão geral, mas sim sob a sistemática dos recursos repetitivos. E com isso, nós encerramos esse primeiro julgado, continuamos na sequência.